Olá, que legal poder estar contigo de novo. E nós vamos adorar a Deus nesses próximos minutos juntos, celebrando ao Senhor da vida, ao Senhor da esperança, ao Senhor da alegria. E para isso eu quero te convidar a ler na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 40, os dois últimos versículos que nos dizem assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É neste Deus que nós adoramos, que promete cuidar de nós, nos renovar as forças, que nós vamos adorar neste momento. É esse Deus que nós servimos com alegria, com prazer, com satisfação. E eu quero te convidar a adorar esse Deus nessa oportunidade. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado pela bênção da vida. Muito obrigado pela bênção do existir. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti em que podemos confiar e descansar. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa alegria eterna, a nossa presença eterna em nossa vida. E nós Te louvamos por isso. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aceita a nossa adoração e que o Senhor venha falar o nosso coração diante de cada momento deste culto e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E hoje, nosso momento missionário, nós vamos ter a participação do reverendo Hamilton Bossan, contando um pouco do seu trabalho entre os índios, lá em Roraima. Ele já está nesse campo há mais de 35 anos. O reverendo Hamilton Bossan é filho da Igreja Presbiteriana do Mutuá, lá em São Gonçalo, igreja também da qual eu sou filho. E ele desenvolve o seu trabalho junto com a sua esposa Rose, pela Missão Evangélica da Amazônia, MEVA. Queridos irmãos, aqui estamos para compartilhar um pouco do nosso trabalho, como está sendo desenvolvido agora nesses dias da pandemia. No começo, quando foi dada a ordem, a igreja continuou fazendo os trabalhos não dentro da igreja prédio, porque nós hoje somos uma igreja sem paredes, ou seja, estamos vivendo nos nossos lares, aonde nós estamos caminhando, né? Então já tem 90 dias que a igreja não se reúne dentro do prédio, mas se reúne fora do prédio. E antes de que houvesse a primeira pessoa infectada dentro da aldeia, a igreja ainda reunia embaixo das árvores, afastado, nos lugares que tinham bastante vento. E ali estavam os irmãos, como a gente vê aqui, reunindo, orando nas terças, culto de doutrina na quinta, de oração ali, também no sábado, reunião com os irmãos, os jovens, e domingo de manhã, escola dominical, e domingo à noite. E tudo isso estava caminhando tranquilo, né? E quando houve o primeiro caso, aí mudou-se muito, muito, muito mesmo. Então, como o nosso principal líder, que está na aldeia, ali cuidando, né, da igreja, o irmão César, ele tem diabetes e é complicada a vida dele, então foi tomada essa decisão de que cada um estaria fazendo os cultos nas suas casas, e nós criamos o culto pelo WhatsApp. Nós temos um WhatsApp da igreja, cada reunião que vai acontecer durante aquele dia, os irmãos enviam seus pedidos, suas meditações, o grupo de louvor canta suas músicas, as pessoas que vão recitar versículos, e eles então mandam aqueles pequenos WhatsApps para aquela irmã coordenadora, e ela ali vai, depois às 6 horas, que é o horário dos cultos à noite, ela envia para todos os que são membros da igreja que tem WhatsApp, né? A maioria tem WhatsApp. Aqueles irmãos que não têm um WhatsApp, o que eu faço? Eu ligo para eles no celularzinho deles simples, ele ora, eu vou gravando no celular da Rose, e aí coloco no meu WhatsApp, do meu WhatsApp envio para essa irmã ali do grupo. Então ela organiza, então todos participam. O culto das crianças aos sábados nós fazemos assim, os pais enviam suas orações ou os cânticos das crianças, e é organizado às 6h30 nós lançamos na hora do culto. Na escola dominical a mesma coisa, eu dou a meditação
E cada noite eu estou mandando de 15 a 16 minutos mensagens bíblicas para as comunidades, né? Tabalascada, Truaru, Mocego, Serra da Moça também. Então nós estamos enviando ali mensagem para ajudar e fortalecer músicas, textos, até eles estão fazendo alguns cursos, né? Estão aproveitando agora nesse tempo. E a igreja está reunindo. Graças a Deus ela não está reunindo nas paredes, nem está reunindo mais nas casas em grupos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora a vida do Hamilton, da Rose, Pai, da Laila, do Tiago, da Débora, da família de cada um deles, Pai, diante do Senhor. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito ao longo desses anos, Pai, através do reverendo Hamilton e da Rose e da sua família. Obrigado, Pai, por cada índio que se converteu, que conheceu a verdade, que libertou e por aquilo que eles têm feito hoje. Obrigado por aquelas pessoas que têm ajudado em oração, no sustento financeiro, nas palavras de ânimo para o reverendo Hamilton, a Rosa especialmente, e os nossos irmãos na fé lá naquela região. Que a tua paz esteja sobre eles e que nesse tempo de pandemia eles continuem confiando no Senhor. Assim nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor agora, nossos irmãos Clebinho Rodrigues e Edmilson Félix. Como não agradecer? Como não sentir o amor que Ele dispensou a nós? Quantos passos Ele deu, carregando aquela cruz para cumprir sua missão. Não foi nada fácil suportar a dor, tudo que Ele passou por mim e sua culpa. Um alto preço Ele pagou, hora de angústia e dor Ele se entregou. Como cordeiro mudo foi e a nossa dívida saldou, mas ressuscitou. Ao cravo, testemunha ocular, como sofreu por me amar, nos amar. Seu silêncio ensurdecedor falou mais que 1000 palavras. Jamais poderei me calar. Não foi nada fácil suportar a dor, tudo que Ele passou por mim e sua culpa. Um alto preço Ele pagou, hora de angústia e dor Ele se entregou. Como cordeiro mudo foi e a nossa dívida saldou, mas ressuscitou. Ressuscitou ao cravo, testemunha ocular, como sofreu por me amar, nos amar. Seu silêncio ensurdecedor falou mais que 1000 palavras.
jamais poderei me calar. Olá, é bom estar cantando louvores ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canções. O salmista nos diz isso no Salmo 100, mas antes no Salmo 84 o salmista diz que ele estava longe da casa do Senhor. Como hoje acontece, estando em quarentena, em confinamento, não podemos estar na comunhão, na igreja, nos pequenos grupos, porque estamos vivendo tempos difíceis. E que o nosso coração seja ansioso por estar na casa do nosso Deus, mas mais do que isso, que nosso coração seja ansioso por encontrar os altares do Senhor, as bênçãos, encontrar o cuidado e o carinho do Senhor. Assim como o pardal encontrou casa, como a andorinha encontrou um ninho, que nós possamos encontrar no Senhor os seus altares para adorá-lo, independente de igreja, independente de prédio, adorar o Senhor como Deus e como Salvador. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que a cada dia nós possamos habitar na casa, habitar na presença do nosso Deus. Que encontremos nele os seus altares de descanso, de conforto, de acolhida. Encontremos nele nosso Deus, nosso Rei, e só a ele dediquemos louvor e a nossa adoração. Amém?
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Todos nós gostamos de boas notícias. Se alguém lhe perguntasse agora qual a notícia que você mais gostaria de receber, é bem provável que as respostas variassem. É bem provável que as respostas fossem bastante diversas. Talvez você gostaria de ouvir agora a notícia de que foi descoberta a cura para a Covid-19. Ou talvez uma outra pessoa preferisse ouvir que o seu auxílio emergencial finalmente foi aprovado e que você vai poder ir na segunda-feira buscar o dinheiro lá no banco e fazer aquela compra que vai encher o seu armário ou que vai pagar as contas que já estão se acumulando. Talvez você ficasse muito feliz em saber que finalmente a sua família vai crescer com a chegada de mais uma pessoinha. Isso é muito bom, é motivo de grande alegria, sim. Ou quem sabe a sua alegria viesse do fato de saber que uma enfermidade sua ou de algum familiar finalmente foi vencida, ou que você vai ter a tão sonhada casa própria. São muitas as possibilidades. Mas eu quero lhe dar uma notícia muito melhor do que qualquer uma dessas. É bastante provável que você conheça um ditado que diz que a única certeza desta vida é a morte. Conhece, não conhece? Aprendemos na escola que o ciclo vital é nascer, crescer, multiplicar-se, envelhecer e então morrer. E tem muitos que dizem assim: morreu, acabou. Mas não é bem assim. Há algo além disso. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e então se apresentar diante do Criador para o juízo. Está em Hebreus, capítulo 9, verso de número 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Eu quero que você imagine agora que um médico, por exemplo, viesse até você e lhe dissesse que em breve você vai morrer e você vai ter que prestar contas de suas ações ao Criador. Como você encararia esta notícia? Chegar diante de Deus, do Deus que conhece tudo sobre você, que conhece cada pensamento seu, cada atitude, e ter que prestar contas a Ele. Acredito que não seria uma perspectiva das mais agradáveis. Ainda mais sabendo que Ele odeia o pecado e não inocenta o culpado. Ele diz isso em Números, capítulo 14, verso 18. O Senhor tem grande ânimo e é grande em misericórdia. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas Ele não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Sabe? Preste atenção nisto. Esta é a realidade de todo homem. Todo homem vai ter de se apresentar pessoalmente no tribunal de Deus e receber a resposta do seu julgamento. Eu sei que se você pudesse, você fugiria. Mas é impossível fugir do julgamento de Deus. Mas eu lhe disse que nesta noite eu quero lhe trazer uma boa notícia. E sim, aqui há uma boa notícia, embora seja impossível escapar deste tribunal. Ele é um tribunal de justiça, mas é também um tribunal de graça. Vamos refletir agora sobre um texto bíblico que é bastante conhecido, que foi escrito pelo profeta Isaías, Isaías 1, versos 18 a 20. Olha que mensagem interessante nós temos aqui. Veja que no finzinho o profeta diz que esta mensagem é uma mensagem que vem diretamente da boca de Deus para você. Então, esta não é uma boa nova de homem algum, não foi nenhum pastor quem inventou, nenhuma instituição humana quem criou. Esse texto nos traz um convite de Deus aos judeus dos dias de Isaías,
Eles eram pecadores, estavam fazendo coisas muito ruins que deixavam Deus mais do que triste. Na verdade, eles estavam deixando Deus irado. Por isso, Deus decidiu que puniria os pecados deles. Israel seria destruído e exilado na Babilônia, mas mesmo assim, ele chama os homens e diz: venham aqui, vamos ter uma conversa. Vocês estão agindo de uma maneira que me desagrada, então me expliquem por que vocês estão fazendo isto. Por que vocês não querem me obedecer? Por que vocês não querem me agradar? É como se Deus insistisse dizendo: vocês não sabem que o que fizeram é mal e que se vocês fizerem o mal, vocês vão se prejudicar, como acontece com filhos rebeldes? Sabemos que quem trabalha quer receber salário, e isso é justo. Então, quem é que pode dizer que não é pecador? E a Bíblia diz que se é justo que quem trabalha receba salário, quem peca também deve receber a recompensa devida. E que salário é este? Qual é o salário do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é terrível, é a morte. Está em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu tenho que insistir, eu quero trazer uma boa notícia para você. Porque mesmo quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela já apresenta uma boa notícia. Veja o que Paulo diz aos crentes romanos e a cada um de nós: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero que você considere isto, porque no nosso próximo encontro nós voltaremos a refletir sobre este ensino de julgamento e perdão para os pecadores. Mas eu tenho que lhe adiantar uma coisa: este perdão só está disponível em Jesus Cristo. Só está disponível para aqueles que creem em Jesus Cristo, como afirma o apóstolo João, no capítulo 20, verso 31. Mas estes, falando dos milagres que Jesus fez, mas esses milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Você crê em Jesus? Você confia nele como seu Salvador? Por que não fazer isto agora? Você pode fazer isto agora. E não é tão difícil assim fazê-lo. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa sair daqui para ir a lugar algum. Você não precisa andar de joelhos nem carregar pesos nas suas costas. Tudo o que você precisa fazer é entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, eu lhe entrego a minha vida como o Senhor pediu. Onde foi que o Senhor pediu isso? Na Bíblia. Veja só o que Ele diz: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Veja, queridos, veja que coisa maravilhosa, veja que boa notícia. Ele te ajudará melhor do que qualquer advogado é capaz de fazer. Você sabe que os advogados cobram para defender os seus clientes, mas Jesus deu a sua vida para defender os que confiam nele. E a Bíblia diz que Jesus é o advogado dos que confiam nele, dos que creem nele e que vai advogar a sua causa no dia do julgamento, e ele é advogado infalível. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2, João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. A tua escolha, a escolha que você tem que fazer agora é: você quer ter Jesus como seu advogado ou prefere tentar a sorte sozinho no dia do julgamento, tendo Satanás como seu acusador? Eu prefiro confiar nele. Eu prefiro confiar no que a Bíblia diz em João 5:24.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Já imaginou você chegar no dia do julgamento e não ser julgado porque creu em Jesus e já passou da morte para a vida? Esta é a boa notícia que eu queria trazer para você nesta noite. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e assim nos abençoe o Senhor. Que a graça, que a paz, que a companhia, que a comunhão, o conforto e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a Igreja do Senhor Jesus, Igreja viva, forte, vibrante e eterna, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor.